depois você dê para alguém. Faça isso, meu filho. Você vai ver que a bênção de Deus vai chegar na vida dessa pessoa. Marcos capítulo 6 é o texto que vamos ler. Superando obstáculos. Como superar obstáculos na vida é o que eu quero pregar hoje, é o que eu vou falar hoje. E eu estou lendo no Evangelho de Marcos. A nossa campanha é os 7 milagres de Jesus em João. No Evangelho de João, mas eu estou lendo em Marcos, porque esse milagre que nós vamos ler agora, ele aparece tanto em João, quanto em Mateus e quanto em Marcos. Aparece nos 3 evangelhos. Então, eu vou ler no de Marcos, porque tem algumas palavras importantes que aparecem ali que eu quero dividir com vocês, mas ele aparece também no Evangelho de João, também no capítulo 6, você pode ler depois na sua casa. João 6 é o mesmo milagre, a mesma história, só que cada evangelista escreveu de uma visão diferente, um foco diferente. Marcos 6, a partir do versículo 45, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45, presta bem atenção nessa palavra, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra está diante de nós. Quebra os grilhões nesta noite. Fala conosco. Deus, que todo ouvido espiritual seja liberado agora no poder extraordinário do Espírito Santo. Que não haja nenhum impedimento para que a tua palavra alcance com vitória nossos corações. Que ela caia em terra boa nessa noite, provocando, Senhor, transformação, milagres, mudanças e, acima de tudo, força e graça para vencer todo obstáculo. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu quero falar então a vocês hoje sobre superar obstáculos. Porque você não está num navio, num cruzeiro. A vida não é num navio, num cruzeiro. A vida é cheia de vendavais, a vida é cheia de altas ondas, a vida reserva para nós momentos difíceis, adversidades, obstáculos. É assim com todos nós. Ninguém vai ter uma vida, mesmo aquele que está buscando a Deus, está indo à igreja. Tem gente que acha que porque ele está indo à igreja, que ele não vai enfrentar nenhum obstáculo, nenhuma adversidade, nada difícil vai lhe acontecer. Isso é um engano. Esse texto que nós estamos vendo aqui, esse acontecimento é logo depois da multiplicação dos pães. Nós ouvimos uma pregação semana passada da multiplicação dos pães. Logo depois da multiplicação dos pães, aquela vitória extraordinária de Jesus com o povo no deserto, milhares de pessoas sendo alimentadas, Jesus chama os discípulos e diz, a Bíblia diz que ele insiste, persiste, força, diz, peguem o barco e vão para tal lugar, vão na minha frente, que eu vou despedir a multidão. Jesus fica sozinho com a multidão que comeu o pão, os discípulos vão embora no barco, e Jesus diz que ia encontrá-los depois.
E ele vai ao monte orar, ele vai reservar um tempo de oração. Jesus sempre reservava tempos de oração para ele, para a sua obra, para todo o seu ministério. Ele entendia, mesmo sendo Deus, que precisava reservar um tempo de oração. E quando ele manda os discípulos subirem no barco, tomarem a direção que eles tinham que tomar, a Bíblia diz que logo, no meio daquela noite, quando eles estão no barco, algo diferente acontece. Vem uma tempestade e os ventos começam a soprar muito forte, a tal ponto que os discípulos estavam remando e não saíam do lugar. A Bíblia diz que Jesus os vê de longe. Segundo o apóstolo João, eles estavam a 30 estádios, quer dizer, a mais ou menos uns 5, 6 quilômetros de distância. E eles estavam perdidinhos porque o barco estava quase afundando. Hoje eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Algumas coisas muito importantes. A primeira delas é que na vida, tempestade e vento é inevitável. As tempestades na sua vida são inevitáveis, meu irmão. Assim como os fenômenos da natureza acontecem com frequência, tempestades vêm com frequências, ventos sopram com frequência, mesmo quando nós não esperamos, as tempestades acontecem e elas não mandam nenhum aviso. Elas acontecem arredio à nossa vontade, você nem está esperando, elas colocam a nossa vida de ponta cabeça. A tempestade, o vendaval, é inevitável na vida. De repente tua vida é virada de ponta cabeça. E é interessante que tempestade é inevitável para todos. Chega para branco, para negro, para pobre, para rico, para grande, para pequeno. Para aquele que é doutor, para aquele que é analfabeto, não importa, há crentes, há descrentes, a tempestade vem na vida de todo mundo, porque a primeira coisa que a gente aprende aqui é que tempestade é inevitável. Por isso que a vida cristã não é um parque de diversões, não é um cruzeiro, mas é sim um barco, meu irmão, no meio de um mar bravo, cheio de aventuras, cheio de contratempos, cheio de ventos fortes. A tempestade na nossa vida é inevitável. É inevitável passar por tempestade, é inevitável ter obstáculo na vida, é inevitável. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que o vento, a tempestade na minha vida, eles são imprevisíveis. A coisa fica brava aqui, a Bíblia diz, entre as 3 e as 6 da manhã. É alta madrugada e o bicho pega, a tempestade chega com tudo, de súbito, pega aqueles homens experientes, do nada, de repente eles estão no meio de uma tempestade, estão remando que nem louco. Porque tempestade na sua vida vem inesperadamente. Elas não avisam, não mandam telegrama, não deixam um recado no seu Facebook, não mandam um e-mail para você dizendo, semana que vem você vai ter uma luta, semana que vem você vai ter uma tempestade, se prepare porque o mês que vem algo vai acontecer. Não, a tempestade vem repentinamente, os ventos da nossa vida aparecem do nada, começam a agitar o teu barco, agita para cá, agita para lá, agita para todo lado, as tempestades vêm de surpresa. De repente vem uma crise, uma possibilidade de um divórcio, de repente aparece uma dor, de repente uma enfermidade, de repente um acidente, de repente um problema financeiro. A tempestade, ela não é apenas inevitável, ela é imprevisível. Tempestades são imprevisíveis. Até nos países que têm o maior controle do mundo, de todo o tempo, às vezes são pegos de surpresa. Nós temos visto isso ao longo dos anos. Como são pegos de surpresa. Há 2 anos, eu estava pregando nos Estados Unidos, e eu fui jantar na casa de um casal brasileiro que nos convidou para jantar, e eu estava fazendo uma série de pregações na igreja de um pastor amigo meu, em Dallas, nos Estados Unidos, bem no entorno de Dallas, e nós fomos jantar na casa de um casal de brasileiros, estava chegando na igreja dele, ele me convidou para ir jantar com ele, para poder enturmar o casal. Então nós fomos, eu, a Adriana, as meninas estavam conosco, as meninas estavam comigo, e tinham várias famílias, nós estávamos jantando, e estávamos lá terminando de jantar, estava comendo a sobremesa,
De repente tocou o celular do pastor, esse meu amigo que estava comigo, tocou o celular dele. E era a filha dele que estava chorando e gritando e dizendo: pai, tocou um alarme, tocou um alarme. Era o alarme de um furacão que estava passando por ali. Meu irmão, pensa num homem que botou a gente dentro de um carro, no meio de uma chuva. Eu disse: se não for hoje que eu vou para a glória, tá perto. Porque, meu irmão, pensa num homem que dirigiu como um louco, no meio da neve e chuva e tempestade de todo lado, porque o furacão ia passar ali. E aí, quando ele foi nos deixando, a gente estava hospedado na casa de um casal de irmãos. E quando nós chegamos, ele nos deixou no estacionamento e correu para casa, porque toda casa lá tem um banheiro, um lugar que eles falam que é o lugar seguro da casa, que se passar o furacão, então eles já entram dentro daquele lugar, ficam lá escondidos. A filha dele já estava dentro do lugar, aí ele me deixou, eu, Adriana, as meninas na casa, onde eu estava hospedado, a casa de um casal muito querido. E quando nós entramos na casa, o casal estava sentado na sala, assistindo um programa de cachorro, e tudo tranquilo. Eu entrei na casa, perguntei para eles assim: vocês não estão sabendo que está passando um furacão? Eles disseram: já passou, pastor. Já passou. Já foi. Eu disse: meu irmão, quase tinha um ataque do coração. Entrei correndo por essa neve aqui, quase morri. Eu chego lá, tá os dois vendo um desfile de cachorro. Sabe aqueles cachorros que ficam desfilando? Cachorro mais bonito. Os dois sentados na frente da televisão, quase morri. Sabe por quê? Porque os ventos são imprevisíveis. Vêm, vão, a gente não consegue administrar. O próprio autor aos Eclesiastes diz que tem algumas coisas que nós não controlamos. Uma delas é o vento, nem o dia da morte. Tem coisas que estão fora do seu controle. Quer ver outra coisa? As tempestades, os ventos na vida, elas são muitas vezes inadministráveis. Você não consegue administrar. Acontece algo na tua vida que foge ao teu controle. Escuta isso: os discípulos conheciam o mar. Os discípulos, pelo menos 7 dos 12, eram pescadores. Não eram leigos nesse negócio de alto mar, não eram leigos nesse negócio de navegar, eles sabiam onde eles estavam. O mar era familiar para eles, mas aquilo que era familiar se transformou numa ameaça. Quando a tempestade chegou, eles tentam escapar do perigo, eles vão para todo lado, eles remam com destreza, mas diz a Bíblia que Jesus olha e eles estão quase se perdendo. Jesus olha de longe e eles estão remando, por quê? Porque a tempestade, o vento ficou inadministrável para eles. Tem coisas que acontecem na sua vida, você não administra, não sabe de onde veio, não sabe como resolver, você perde o controle da situação. O vento chicoteava aquele barco para lá e para cá, e os experientes pescadores eram arremessados para todo canto, não sabiam o que fazer, pensaram que iam morrer. Muitas vezes, o nosso barco perde o controle, fica à deriva. Você não sabe o que fazer, irmão. Porque tempestade na vida, guarda isso aqui, que é muito importante. Ela é inevitável, ela é imprevisível, ela é inadministrável. E as tempestades, Jesus nos ensina aqui, que elas são pedagógicas. Elas nos ensinam. Tempestades e ventos na vida vêm para nos ensinar. Sabe por quê? Mesmo quando a tempestade foge ao seu controle, não fugiu do controle de Jesus. Mesmo quando o vento é tão forte que você não sabe o que vai ser, Jesus ainda sabe o que vai ser. Porque aquele que está conosco, Ele tem o controle do mar, Ele tem o controle do vento. As tempestades vêm na nossa vida e a gente pensa que elas vêm nos destruir. Mas deixa eu lhe dar uma palavra: nenhuma tempestade vem na tua vida para te destruir. Ela vem para te ensinar, meu filho. As tempestades que Jesus permite na nossa vida, elas são pedagógicas.
Elas têm o poder de nos ensinar, porque Jesus tem poder para acalmar mar, acalmar vento, acalmar tempestade. Jesus é aquele, meu irmão, que em qualquer travessia, mesmo no meio de um mar revolto, Ele é poderoso para guardar a tua vida. Teu destino é o outro lado do mar. É que tem gente que quando está passando por tempestade, ela acha que Deus esqueceu, Deus abandonou, Deus é que não está olhando, Deus é que não vê. Ah, Senhor, a casa caiu, minha família desmoronou, o emprego foi embora, essa doença que chegou, o que eu vou fazer agora? Meu irmão, nenhuma tempestade foge do controle de Jesus. E na tempestade, Jesus vai nos ensinando, porque tempestade na vida é pedagogia, é a pedagogia de Jesus, é Jesus te ensinando, é Jesus te mostrando um novo caminho, é Jesus pelo menos te ensinando que você pode perder o controle, mas Ele não perde o controle. Ei, Deus está falando hoje aqui, você perdeu o controle, mas Jesus não perdeu o controle. O vento balança você, mas o vento não balança Jesus. O vento chicoteia você, joga você para lá, joga você para cá, mas Jesus não é movido por vento algum, porque Ele controla todos os ventos, aleluia. Jesus controla tudo. A tempestade, o vento na nossa vida, eles são pedagógicos. E Jesus está ensinando aqui. Essa tempestade foi para ensinar os discípulos. Pastor, como que uma tempestade ensina? Como que um problema me ensina? Deixa eu lhe dizer, antes de orarmos hoje, quero lhe dizer 4 coisas. Para você vencer o obstáculo, você precisa entender essas coisas. Para você vencer os obstáculos da vida, você precisa entender o que Jesus está querendo lhe ensinar, as lições da tempestade, as lições do mar revolto, as lições do vento que te leva para lá e para cá. E sabe qual é a primeira lição que a gente aprende no meio de uma tempestade? É que às vezes é o próprio Jesus que nos coloca em direção ao obstáculo. Às vezes é Jesus mesmo que põe um obstáculo na tua vida. É Jesus mesmo que te envia ao encontro do obstáculo. É Jesus que te manda para a tempestade. É Jesus que te manda para o vendaval. É Jesus que te manda para essa luta. É Jesus que permite você ir para esse lugar. Quem que mandou os discípulos irem para o barco, irmãos? Quem que insistiu para os discípulos entrarem no barco? Jesus insistiu, persistiu e diz: entrem no barco, vão para o outro lado que eu vou ficar aqui sozinho. Os discípulos: não, Senhor, nós não queremos ir sem o Senhor. Vocês vão. Não, eu não quero. Vocês vão. Eu imagino até Pedro: não, sem o Senhor não vai. Então você vai ficar jogado aqui, Pedro. Entra nesse barco e vai, meu filho. Jesus é quem mandou eles irem no barco. Jesus que mandou eles irem para o outro lado. Eles não sabiam que teriam obstáculos, mas Jesus já sabia que a tempestade seria um obstáculo, que a tempestade seria uma adversidade, que o vento iria aparecer. Deixa eu lhe dar uma informação: muitas vezes Jesus é que nos manda ao encontro do obstáculo. Não é para nos derrotar, não é para te envergonhar, não é para que você saia pior, mas é para mostrar que Ele é Deus na tua vida, que Ele nunca perde o controle, que você não é nada sem Ele, que você precisa dEle, porque muitas vezes nós achamos que somos independentes de Deus. Você está querendo escrever a tua história, você está querendo viver a tua vida, você quer ser autônomo de Deus, e às vezes Deus nos manda para o obstáculo para dizer: sem mim você não é nada. Às vezes é isso. Às vezes nós começamos a andar tão para longe de Deus, que Deus fala: eu preciso ensinar Ele de novo. O obstáculo às vezes
é colocado por Jesus para nos ensinar que a vida, meu irmão, aqui na terra não é esse parque de diversão. A vida aqui na terra são momentos de superar obstáculos. Jesus ensina os seus discípulos, Jesus ensina o seu povo, que a igreja, o povo de Deus, você, meu irmão, a sua vida é para vencer obstáculo. Tem gente que acha que a vida é para alcançar conforto, ama a zona de conforto, ama ficar sentadinho, acha que Deus vai te colocar num lugar de perna para o ar, só curtindo as palmeiras, o som do mar. De vez em quando Deus faz isso conosco, mas é temporário. É temporário. O que eu estou lhe dizendo é que a vida é para você vencer obstáculo. Deus permitiu que Golias se levantasse a Israel para levantar um menino que derrota gigantes. Deus permitiu leões devorarem homens para que um deles entrasse lá e glorificassem o seu nome. Deus permitiu uma fornalha ser 7 vezes acesa para que 3 homens de Deus entrassem lá e a glória de Deus fosse mostrada naquele lugar, para mostrar que o nosso Deus é o Deus que nos dá vitória em todos os obstáculos. Tua vida não vai ser sem obstáculo. Se você está achando que ser discípulo de Jesus é viver sem obstáculo, você está muito enganado. Aliás, aqui Jesus resolveu mandar os discípulos encontrarem o obstáculo. E olha como isso aqui é interessante. Eles tinham acabado de sair de um grande milagre, sim ou não? Os discípulos tinham acabado de sair de um momento extraordinário. A multiplicação dos pães e dos peixes. Era para estar todo mundo louvando. Era para estar todo mundo cantando. Era para todo mundo estar gritando. E Jesus diz, vamos enfrentar um obstáculo? Vamos. Sabe por quê? Porque as vitórias têm a tendência de nos acomodar. Tem gente que recebe uma vitória e se acomoda na fé, se acomoda espiritualmente, se acomoda com o reino de Deus, se acomoda com a obra de Deus. E eu chego a dizer que a Bíblia nos ensina que após a vitória os momentos são mais perigosos do que durante uma luta. Foi após vitórias que Davi ficou passeando no palácio e caiu. Foi após vitórias que o povo de Israel com Josué guardou o que não era para guardar e caiu também, foi derrotado. Porque após as vitórias, a nossa tendência é acomodar, é entrar numa zona de conforto, é achar que agora está tudo bem. E Jesus chama os discípulos e Jesus os manda em direção ao obstáculo. Meu irmão, se você está num obstáculo, não é porque Deus perdeu o controle, não é porque Jesus cochilou, não é porque Jesus foi no monte orar, não é porque Jesus esqueceu. Eu fico imaginando os discípulos, Jesus no monte orando, e eles remando, e rema, e rema, e que rema. Meu irmão, Jesus nos manda de encontro ao obstáculo, para mostrar que Ele é Deus na nossa vida, que você foi chamado, é para vencer gigante, é para ver muralha cair, é para vencer obstáculo, é para passar por tempestade, porque o nosso Deus é o Deus da vitória, querido. Aliás, deixa eu lhe dizer, se você encontrar algum caminho sem nenhum obstáculo, tome cuidado, porque certamente ele vai te levar a lugar nenhum. Se você encontrar algum caminho na tua vida que não tem obstáculo nenhum, cuidado, que ele pode te levar a lugar algum. Nada. Lugar nenhum. Ah, não tem nenhum obstáculo. Meu irmão, Deus está conosco. E a gente vê que Deus está ao nosso lado quando a gente está passando por obstáculo. Eu amo a vida na igreja quando nós começamos a ver a igreja trabalhar e o diabo se levantar. Se levanta contra um, quer derrubar outro, põe impedimento aqui, põe impedimento ali, e quer pôr luta ali, e tenta um pastor, e vai no outro, e vai num líder, e ele vai cirando, vai tentando. Eu amo isso. Que é isso, pastor? Eu adoro isso. Isso é sinal que nós estamos no caminho certo. Isso é sinal que a igreja está avançando, porque ela está incomodando o diabo. O problema, meu irmão, é quando você está numa vida cristã que nem o diabo se incomoda mais. O problema é quando você está numa posição espiritual tão boa, que nem o inimigo está mais preocupado com você. Quando nem o inimigo está preocupado, irmão, você que tem que se preocupar. E muito.
Porque a tua espiritualidade não está nem preocupando o inimigo. O bom é quando ele está preocupado. Preocupado que a igreja está avançando. Preocupado que você está prosperando. Preocupado que você não desistiu. Preocupado que a tempestade foi grande, mas você está em pé. Preocupado que veio vento de todo lado, mas tua casa não caiu. Preocupado que você teve perdas, teve lutas, teve tribulações, mas tua fé no Senhor não parou. Ele está preocupado quando a igreja avança, não para e rompe todo obstáculo, irmãos. Essa é a palavra de Deus. Uma segunda lição desse texto. A primeira é que às vezes Jesus é que nos manda para os obstáculos. Jesus é que permite que eles apareçam para a gente não se acomodar. Porque tem gente que só vai para Deus quando tem luta. Tem gente que só busca Deus, só vai a uma igreja quando o tempo fecha, quando a casa cai. Aí diz, preciso buscar Deus. Às vezes Jesus põe os obstáculos, Ele que nos manda em direção a Ele. Segundo, os obstáculos, a gente tem que tomar muito cuidado, que eles vêm diante de nós, e nós não podemos estar com o coração endurecido. Vocês prestaram atenção no texto que nós lemos? A Bíblia diz que os discípulos estavam com o coração endurecido e ainda não criam totalmente em Jesus. É o texto que nós lemos. Irmãos, prestem atenção. Jesus tinha acabado de alimentar umas 20.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. E sabe o que a Bíblia diz? Que os discípulos estavam com o coração endurecido. Que os discípulos não estavam crendo tanto assim em Jesus. Que os discípulos não tinham lá muita fé, como parecia. Eles estão no barco, Jesus os manda para o obstáculo e eles estão com o coração endurecido. Quando Jesus entra no barco, o vento cessa, a tempestade para. Sabe o que a Bíblia diz? Eles ficaram atônitos, impressionados. Porque agora Jesus não só multiplicou pães, o repertório de Jesus aumentou. Ele também faz vento parar, ele também faz tempestade parar, ele também faz o mar se acalmar. Jesus tem um repertório extenso, meu filho. Sabe o que Jesus estava mostrando para eles? Ei, eu não só multiplico pães não, eu faço tempestade parar, eu neutralizo o vento, eu repreendo o mar, eu posso fazer qualquer coisa. Jesus pode fazer tudo na tua vida. Ele pode te libertar hoje, Ele pode romper essa cadeia hoje, Ele pode curar você hoje, Ele pode abrir essa porta hoje. Há um repertório extenso demais em Cristo. O problema é que nós às vezes somos incrédulos. Os discípulos ainda estavam incrédulos. Eles viram, e olha só, eles não é que eles só viram, os pães que multiplicaram saíram das mãos deles. Os pães que foram multiplicados saíram das mãos deles. E sabe o que Jesus está falando aqui? Que eles ainda estavam com o coração endurecido. Esse coração endurecido, na Bíblia aqui tem a ver com incredulidade. Eles ainda estavam um pouco incrédulos. Meu irmão, Deus está te dizendo uma palavra aqui hoje. Jesus estava dando uma palavra àqueles homens. Jesus estava ensinando, forjando os 12 homens que iam continuar a igreja. E Ele estava dizendo, creiam em mim. E Jesus multiplica pães, Jesus alimenta as pessoas, Jesus ficou curando pessoas. Eles foram embora, Jesus ficou curando pessoas. Antes de multiplicar pães, Jesus curou pessoas, expulsou demônios de pessoas. Pessoas que estavam com males, cadeias, foram libertas. Depois os pães foram multiplicados e os discípulos ainda estavam com o coração endurecido. Tem gente que está na igreja há anos, mas não crê que Jesus pode fazer uma obra, mas não crê que Jesus pode curar, mas não crê que Jesus pode abrir uma porta, mas não crê que a oferta, o dízimo traz prosperidade para mim. É um cristão ateu. Eu sou cristão, mas não creio em tudo.
Eu sou evangélico, mas não é em tudo que eu creio. Jesus chama os discípulos e diz o seguinte: ei, eu vou mostrar que eu sou realmente Deus, que eu não só multiplico pães, que eu não só expulso demônios, que eu não só curo enfermos. Vocês vão ver que eu tenho domínio sobre a natureza também. E Ele para o vento, e Ele cessa a tempestade, e Ele te diz essa noite: o meu repertório não terminou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele está aqui. Se você crer, meu irmão, a tua vitória, o teu milagre também vai chegar. O que cabe a nós é crer. O problema é que nós não cremos às vezes. Será que isso é verdade mesmo? Será que Deus faz isso mesmo? Tem gente que vem à igreja e recebe uma palavra, quando sai ali fora, o inimigo já semeia no coração dela: isso aconteceu com ele, mas com você não vai acontecer. Isso pode ter acontecido com outro, mas com você não acontece. Com você não acontece. Essa semana, eu disse aqui, que foi uma semana, nós temos ouvido muitos testemunhos. E um dos nossos pastores recebeu um milagre, que palavras dele mesmo, nem ele cria. Foi ele que disse isso na nossa reunião. A gente estava na reunião com a equipe pastoral, e o pastor Marcos deu um testemunho extraordinário que aconteceu com ele. Ele disse, compartilhando conosco na última reunião: pastor, vocês sabem, estão construindo uma casa, está construindo a casa dele, uma luta terrível, e tinha que pagar contas, e tinha que pagar algumas contas, e ele foi ver bem que tinha que pagar uma determinada conta lá, sei lá de quanto, e não tinha o dinheiro para pagar, né? E orando a Deus, buscando a Deus, daí ele disse: vou ver se eu tenho dinheiro na poupança. E aí ele foi tirar o saldo da poupança, e tinha 15 mil reais na poupança dele, né? Aí ele foi no banco. Vocês lembram a palavra que Deus nos deu aqui no domingo? Não esse o outro. Coisas imprevisíveis iriam acontecer, sim ou não? Quem estava aqui? Deus falou isso. Ele foi no banco, meu irmão. Não, alguma coisa deve ter acontecido, não é possível. Ele disse: eu já ouvi gente dizer que apareceu dinheiro na conta, isso aí não acontece. Foi no banco ver. Alguém colocou o dinheiro na conta poupança dele, não sabe quem é, da onde foi, mas está lá e o abençoou. Você crê, irmão, ou não? Tem gente que crê, tem gente que não crê. Jesus estava dizendo aos discípulos: eu vou mostrar o meu repertório só para vocês crerem em mim. E eles tinham acabado de ver a multiplicação. Irmão, se você crer, a Bíblia diz, Jesus disse à irmã de Lázaro: se você crer, você vai ver a minha glória, você vai ver a glória de Deus. Ou seja, o que traz a glória de Deus na nossa vida é eu crer ou eu não crer, é eu ter fé. Eu quero dizer a você essa noite, meu irmão, minha irmã: creia. Creia, porque o maior problema que impede o agir de Deus na nossa vida se chama incredulidade, coração endurecido. O povo de Israel estava sendo alimentado, guardado por Deus, mas estava com o coração endurecido. Tem gente que está vendo milagre, mas o coração está endurecido. Deus está falando, o coração está endurecido. Deus está mostrando e ele não crê. Essa noite eu te chamo: creia. Deus vai te levar a superar esses obstáculos. Deus pode tocar nessa família. Deus pode restaurar esse casamento. Deus pode curar essa dor. A fé faz-nos viver o que é inatingível, irmãos. Creia, meu filho. Nós temos que tomar cuidado para não ficar com o coração endurecido. Como aquele homem que eu preguei no domingo. Jesus expulsa o demônio da mulher e ele fica chateado com Jesus. Jesus liberta uma pessoa, ele fica chateado. Tem gente que fica chateado com o outro porque o outro recebeu uma bênção. É como se eu ficasse chateado porque Deus abençoou o meu pastor. Eu não, no dia que ele contou o testemunho, eu peguei a mão dele, pus na minha cabeça e disse: Deus manda para mim também. Na mesma hora, meu filho. Manda essa unção na minha vida também, Senhor.
Deus pode agir na tua vida, querido. Se você crer, Deus está falando com alguém aqui hoje. Se você crer, essa escuridão que você entrou, pode vir à luz hoje mesmo. Se você crer que Jesus é o Filho de Deus, essa cadeia que está te prendendo, pode ser liberta hoje em nome de Jesus Cristo. Se você crer, essa desgraça que toma a tua vida há anos, que te leva para esse caminho de dor, de humilhação e vergonha há anos, o Espírito Santo está falando aqui. Deus está falando com alguém aqui hoje. Essa escuridão que você está vivendo, esse inferno que você está vivendo, que você achava que era liberdade, mas é cadeia. Jesus Cristo pode mudar a tua vida hoje. É só você crer, meu filho. Eu não lhe conheço, não conheço a vida de vocês aqui, mas Deus está falando isso hoje aqui. Essa escuridão pode virar luz hoje mesmo, porque Jesus, onde Ele entra, a luz chega, a libertação chega, a graça opera, o perdão opera, e tem mais. Você está dizendo, pastor, o que eu já fiz na vida é horrível demais. Eu estou lhe dizendo que a graça de Jesus cobre tudo e todos, e a graça de Jesus superabundou na sua vida, meu filho. Jesus pode mudar a tua vida hoje. Ele pode mudar a tua vida hoje. Outra coisa que aparece aqui, que Deus não faz nada que as nossas próprias forças podem fazer. Perceba que Jesus espera os discípulos remarem com toda a força. Tem coisa na vida que é você que tem que fazer, irmão. Tem decisões que é você que tem que tomar. Tem atitudes que você que precisa mudar. Jesus fica esperando, não sei se você prestou atenção, os discípulos estavam remando a todo vapor e com toda a força. Jesus espera que nos esforcemos. Jesus espera que você faça a tua parte. Jesus espera que você cumpra aquilo que é você que tem que cumprir, que é você que tem que fazer. Tem coisa no casamento que é você que tem que mudar. Tem coisa na vida financeira que é você que tem que mudar. Tem coisa que nós é que temos que mudar. Tem partes que nós que precisamos fazer. Jesus está só esperando, os discípulos estão remando. Eles eram experientes, eles eram do mar, eles eram da pesca. Não era que nem os nossos pescadores aqui da igreja, não. Que pesca em... Como é que chama o negócio que eles pescam? Eu já até esqueci. Ó. Eles pescam em pesqueiro, Billy, ainda consegue cair no rio. Meu Deus! Não tem vento, não tem tempestade, não tem, é pesqueiro. É um negócio que foi fechado lá, botaram terra, fecharam o rio, eles conseguem cair dentro do rio ainda. O negócio aqui era bravo, irmão. Tempestade, vento, e os discípulos estão remando e nada acontece. Eles estavam se esforçando. Jesus estava esperando que eles fizessem a parte deles. Porque a Bíblia diz que Deus não permite que nenhuma tribulação venha sobre nós, além das nossas forças. 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13. Deus não vai permitir nada, além das tuas forças, vir sobre você, querido. O que vem na nossa vida que eu posso suportar, é que está ao meu alcance. Jesus manda os discípulos para a tempestade, e quando ela fica acima das forças dele, quando ele vê que eles não iam aguentar mais, ele vem andando pelo mar. E quando está passando por eles, ele chega de tal forma que os discípulos se assustam. Eles pensam que é um fantasma. Diz a Bíblia que eles gritam. 12 homens gritando dentro do barco, pensando que é um fantasma. Meu irmão, eu profetizo sobre a tua vida essa noite. Vai vir um sopro, um milagre de Deus tão grande na tua vida. Você vai até pensar que é fantasma, irmão. Você vai se assustar. Deus vai deixar você atônito. Você vai ficar surpreendido. Você não vai saber de onde veio. Mas eu já estou lhe dizendo, está vindo andando pelas águas. É Jesus, é o Filho de Deus, é o Todo-Poderoso. Vai te surpreender, aleluia. Rema, meu filho, faz a tua parte, levanta-te cedo, vai buscar ajuda, faça tudo que está ao teu alcance e creia, Jesus virá andando sobre as águas, quando os teus braços não aguentarem mais remar.
Ele vem andando sobre as águas. Eu quero encerrar hoje dizendo que a quarta verdade para eu superar o obstáculo aqui é que eu tenho que crer que a presença e a voz de Jesus mudam a minha vida. Mudam o círculo onde está o obstáculo. Eu não sei se você percebeu, mas foi só Jesus entrar no barco que a tempestade parou. Se você ler o texto bem tranquilamente, bem detalhadamente, Jesus entrou no barco, a tempestade parou. Os discípulos, achando que era um fantasma, estão gritando. Sabe o que Jesus disse para eles? 3 palavras, 3 pequenas frases. Coragem, sou eu, não tenho medo. Jesus disse essas 3 curtas frases para eles. A primeira é de uma palavra só, coragem. Em outra versão foi, tende bom ânimo. Sabe o que isso significa? Continuem, não parem, continuem remando, continuem fazendo. Esta noite, Jesus tem 3 palavras para você, querido. A primeira é coragem, não pare, persevere, continue firme, faça campanha, ore a Deus, continue sendo crente, não abra mão, faça a sua parte, tenha coragem, tenha bom ânimo, não olha para trás, não olha para a direita, não olha para a esquerda. Foi essa a primeira palavra que Jesus disse para esses homens, tenham coragem. Sabe qual foi a segunda palavra que Jesus disse para eles? Sou eu. Meu irmão, hoje Jesus está dizendo para você, sou eu. É Ele que vai entrar nessa casa. É Ele que vai entrar nessa escuridão. É Ele que vai libertar você. É Ele que toca você. É Ele que cura você. Não é essa igreja, não é um pastor, não é um padre, não é uma religião. É Ele, é Jesus de Nazaré. É o Todo-Poderoso. É o que era, que é, que há de vir. É o que liberta, é o que domina céus e terra. É Ele, meu irmão, que eu quero lhe dizer. É uma boa notícia para você. Jesus está dizendo para nós hoje, sou eu que estou entrando no barco, eu estou entrando nesse barco, eu estou entrando nessa causa, eu estou entrando nesse casamento, eu estou entrando nesse problema, eu estou entrando nesse obstáculo. Jesus está dizendo para você hoje, sou eu, sou eu, sou eu. É o mesmo nome que Deus disse para Moisés, invertido. Deus disse para Moisés, eu sou, eu sou, eu sou. Do meio da sarça Deus disse para Moisés, eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou o pastor, eu controlo tudo, eu governo tudo. Jesus está dizendo isso, sou eu governo o mar, eu repreendo o vento, eu acalmo tempestade. Meu filho, é Jesus que vai fazer, aleluia. É Jesus. Sou eu, disse Jesus. Você tem que crer nele, irmão. Por isso que Jesus disse, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Aquele que crê em mim, disse Jesus, aquele que crê em mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Sabe o que você está fazendo na tua vida? Você está batendo em toda a porta, porque você tem fome, você tem sede, e só você não identificou ainda que o que você tem é fome e sede de Deus. E Jesus é que vai preencher isso na tua vida. Ele está dizendo, sou eu que vou preencher o teu vazio, sou eu que posso curar a tua vida, sou eu que posso perdoar o teu passado, sou eu que posso escrever uma nova história na tua vida. Jesus está dizendo aqui hoje, sou eu. Creia nesse Jesus, espere por esse Jesus, entregue tua vida a esse Jesus. Sabe qual foi a última coisa que ele disse para os discípulos naquele barco? Não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenham medo. Meu irmão, o Jesus que às vezes nos empurra em direção ao obstáculo, nos diz hoje, não tenham medo. Jesus não perdeu o controle quando você recebeu essa notícia.
Você pode ter perdido o controle. Sua vida aos seus olhos pode ter ido a pique. Seu barco pode ter ido a pique aos seus olhos. A tempestade é grande demais aos seus olhos. O vento é forte demais aos seus olhos. Jesus está dizendo: não tenham medo, porque eu não perdi o controle. Jesus não perdeu o controle. A tempestade é inadministrável para nós, para Ele não é. Porque Ele tem o controle de tudo. Ele não perdeu o controle desse casamento. Ele não perdeu o controle da tua saúde. Ele sabe exatamente o que está acontecendo com você. Por isso que Ele está dizendo para os discípulos: não tenham medo. Eu estou aqui, sou eu. Não tenha medo. Querido, eu quero dizer hoje: não tenha medo do que está por vir. Não tenha medo do obstáculo que vai chegar. Jesus nunca perde o controle. Ele nunca erra. Ele nunca falha. Não tenha medo. Essa é uma palavra linda de Deus. Hoje eu quero convidar você para nós orarmos. Jesus, nesse texto, fez 3 milagres extraordinários, sobrenaturais. Esse texto mostra que o primeiro milagre é que Jesus conquistou a gravidade. Diz a Bíblia que Ele andou sobre o mar. Ele andou em cima do mar. Ele conquistou a gravidade. Ele andou sobre as águas. Esse texto diz que Jesus controlou o cosmos, o universo. Diz a Bíblia que Ele parou a tempestade e o vento. Escuta, Jesus conquistou a gravidade. Jesus controlou o cosmos. E Jesus controlou o tempo e o espaço. Diz a Bíblia que o barco logo chegou ao destino. Jesus controlou o tempo e o espaço. O barco chegou ao destino. Jesus conquista a gravidade, meu filho. Jesus controla o cosmos. Jesus tem todo o controle sobre o tempo e o espaço. Qual é a obra que Ele não consegue fazer na tua vida? Será que há alguma obra que Ele não pode fazer na tua vida?